Olá a todos. Bem, meu nome é Iane e a convite da professora Cibele, eu vou conversar um pouco com vocês a respeito dos fertilizantes. Nessa aula a gente vai abordar tanto alguns aspectos teóricos de o que são, qual é a importância, até a própria fabricação industrial dos principais fertilizantes comercializados no Brasil. Então, para iniciar, o que são fertilizantes? Então, fertilizantes agrícolas, de acordo com Souza, em 2012, ele afirma que são produtos que contêm um ou mais nutrientes essenciais para o crescimento das plantas, repondo no solo os nutrientes removidos ou corrigindo sua fertilidade natural. Ou seja, os fertilizantes são aditivos adicionados ao solo para que seja possível repor nutrientes necessários para que seja possível, para que seja viável o crescimento vegetal. E quais os benefícios da utilização de fertilizantes agrícolas? Bem, primeiramente, se a utilização de fertilizantes agrícolas, ela acarreta no aumento da produção de alimentos e, consequentemente, também de ração animal. A utilização de fertilizantes também proporciona uma melhora na qualidade dos alimentos, já que esses alimentos ou esse vegetal que vai crescer, que vai se desenvolver, ele vai ter os nutrientes necessários para que cresça de uma maneira saudável. A utilização de fertilizantes também acarreta no aumento na eficiência de produção agrícola, porque quanto mais eficiente é o meu solo, melhor a minha produção agrícola. E ele também auxilia na redução ou manutenção de áreas de cultura. Como assim redução ou manutenção? Redução no sentido de que quanto mais o meu solo ele consegue produzir, eu consigo recuperar o solo e eu consigo fazer com que ele produza o alimento, menos áreas, menos novas áreas serão necessárias para que seja cultivado. E a manutenção também em relação a isso, a utilização de fertilizantes agrícolas faz com que o solo, ele, claro, se usado de uma maneira corretamente, ele faz com que o solo tenha uma melhor qualidade por maior tempo. Além de que o uso de fertilizantes agrícolas ele pode proporcionar um controle na redução da erosão do solo. E por que entre aspas? Porque essa utilização de fertilizantes ele vai trazer benefícios se ele for utilizado de uma maneira correta e que obedeça à recuperação necessária do solo entre cada plantio, entre cada cultivo. E só para que a gente relembre um pouco o que seria a erosão. A erosão, ela nada mais é do que um desgaste do solo. E que essa erosão, ela é natural que ocorra devido a fatores climáticos e, enfim, fatores naturais. Porém, o manejo inadequado do solo, ele pode acarretar que essa erosão ocorra de uma maneira violenta. Nos últimos 50 anos, a quantidade de terra agricultável diminuiu cerca de 50% no mundo, e essa diminuição está associada ao manejo inadequado do solo, acarretando numa erosão violenta do solo. Além disso, 33% das terras têm alto ou médio grau de degradação, de acordo com a ONU. Então, é muito importante para que seja possível cultivar, plantar, obter alimentos que atendam à demanda da população mundial, é muito importante ter um manejo correto do solo, uma manutenção correta do solo e a utilização de fertilizantes de uma maneira adequada, ela vai proporcionar essa preservação do solo.
E alguns fatores, eles estão associados à degradação do solo, ao desgaste desse solo. Entre eles, a erosão, como a gente já comentou, a salinização, que seria uma drenagem insuficiente do solo, ou seja, a seca, o baixo fornecimento de água ao solo também proporciona um desgaste. A compactação, que como o próprio nome diz, é o solo ser compactado, em que essa compactação ela pode ocorrer de uma maneira natural devido ao pisoteio de animais, mas ela também pode ser acelerada devido ao uso de máquinas pesadas. E a poluição química, que pode ser ocasionada pela utilização de fertilizantes de uma maneira inadequada e pela utilização de agrotóxicos e herbicidas também de uma maneira inadequada. Quando se fala em manutenção do solo, fertilização do solo, surge a preocupação da nutrição balanceada do solo. Mas por que essa preocupação e do que ela se trata? Pois bem, em 1840, o cientista chamado Liebig, ele estabeleceu o que seria a Lei dos Mínimos, em que essa lei afirma que o crescimento vegetal é limitado pelo nutriente que estiver em menor quantidade relativa. Como assim? Por exemplo, o boro ele é indispensável, mas ele não é muito abundante no solo. Isso quer dizer que, mesmo que eu tenha todos os outros nutrientes necessários para o meu crescimento vegetal, se o boro ele estiver esgotado pelas plantas, o crescimento vai parar. É como se essa lei dos mínimos falasse sobre o reagente limitante numa reação. Além disso, a partir da lei dos mínimos determinada pelo Liebig, foi chegada ao conceito de que o excesso de algum nutriente pode ser tóxico, mesmo que esse nutriente seja muito importante para o crescimento vegetal, mas se ele tiver em excesso, ele pode acabar exercendo uma função de ser tóxico para a planta. Além disso, a interação entre os nutrientes, ela tem uma relação, em que essa relação pode ser uma sinergia positiva, como ocorre, por exemplo, entre o nitrogênio e os micronutrientes, em que quanto maior a minha quantidade de nitrogênio no solo, maior a absorção de micronutrientes. Porém, essa sinergia também pode ser negativa, quanto maior a concentração, por exemplo, do fósforo no solo, menor a absorção de zinco pelas plantas. Além disso, o aumento no fornecimento de um nutriente implica no aumento do fornecimento dos demais. Então, assim como para o nosso crescimento, nós como seres humanos, é necessária uma alimentação balanceada, com todos os nutrientes e etc., para que a planta, a vegetação, ela consiga crescer de uma maneira saudável, é necessário fornecer para ela todos os nutrientes e de uma maneira balanceada. Aqui nesse gráfico eu tenho uma ilustração de como seria o nível de suficiência ou esse balanceamento na nutrição para que eu consiga produzir alimentos. Se meus níveis de nutrientes do solo eles estiverem em uma baixa concentração, o meu rendimento ele pode ser de médio, baixo a muito baixo. Porém, se esses níveis de nutrientes do solo ele está numa escala ótima, o meu rendimento relativo ele vai atingir o máximo patamar, ou seja, a sua maior concentração, o seu maior rendimento. Porém, se os níveis de nutrientes do solo eles estão muito acima do ótimo, muito elevados, esse rendimento ele pode diminuir. Contudo, não basta apenas fornecer os nutrientes ao solo. É possível estar atento a alguns fatores que podem afetar a disponibilidade dos nutrientes na planta. Fatores esses que podem proporcionar a liberação de nutrientes das reservas no solo. Por quê? Porque a maioria dos nutrientes presentes no solo, eles não estão de uma forma disponível para as plantas.
Para que sejam disponíveis, é necessário passar por processos, transformações, reações químicas que muitas vezes são processos lentos, como, por exemplo, a decomposição biológica de matéria orgânica, reações químicas dos minerais nas rochas por agentes atmosféricos e biológicos e a dessação de partículas no solo. A adição de adubos orgânicos de origem animal ou vegetal também podem afetar a disponibilidade de nutrientes no solo, pois possuem baixo teor de nutrientes, porém melhoram as condições gerais do solo e reduzem a erosão. Regulam a temperatura e retêm a umidade. Além disso, um outro fator importante é a presença de micro-organismos no solo. Esses micro-organismos eles são muito importantes para a decomposição de matéria orgânica, para a proteção das raízes, para a retenção de nitrogênio e outros nutrientes e a fixação biológica do nitrogênio. A gente vai ver mais lá na frente que um processo muito importante para que o nitrogênio seja de fato absorvido pela planta é exercido por uma enzima denominada urease. E é um exemplo de que não basta apenas ter o nutriente no solo, é necessário que ocorram processos químicos e biológicos para que esse nutriente esteja disponível para a planta. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas quais são os nutrientes que são necessários para que minha planta, para que a minha vegetação possa crescer e se desenvolver de uma maneira correta e saudável? Pois bem, esses nutrientes eles são subdivididos em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes eles podem ser primários, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio, e eles podem ser secundários, como cálcio, magnésio e enxofre. Qual é a diferença entre os primários e os secundários? Os primários eles estão presentes em todo o processo de crescimento da planta. Já os secundários, eles vão estar presentes, eles são necessários em etapas específicas do crescimento da planta. E a ausência de alguns desses nutrientes, eles podem ser identificados visivelmente, como por exemplo, a ausência de nitrogênio, ela pode acarretar, pode fazer com que as plantas, das folhas superiores, apresentem uma coloração verde clara e as folhas inferiores amareladas. Já a ausência de fosfato faz com que as folhas mais escuras, as folhas apresentem uma coloração mais escura do que sua coloração normal, além de que pode proporcionar perda de folhas. E a ausência de potássio pode proporcionar um aspecto onde as bordas e pontas fiquem amareladas, principalmente aquelas folhas que são mais novas. Além disso, pode apresentar pontos amarelados ou mortos nas folhas. E além disso, falando desses macronutrientes primários, eles, mesmo que a gente forneça ao solo esses nutrientes, eles não são absorvidos 100% pelas plantas. Um exemplo é, por exemplo, o nitrogênio. Dependendo da fonte que ele seja fornecido ao solo, apenas de 50% a no máximo 70% do que é fornecido é absorvido pelas plantas. O fósforo só de 10% a 20%, enquanto que o potássio é apenas 50%. Isso quer dizer que grande parte do que é fornecido ao solo ele é perdido por exemplo, perdas gasosas, erosão, imobilização e etc. Então, quando se vai fazer o estudo de qual fertilizante eu preciso adicionar ao solo para tal crescimento vegetal, deve ser levado em consideração também essas possíveis perdas. E isso faz com que tanto seja necessária a utilização ou a adição periódica de fertilizantes, como também pode proporcionar um aumento na contaminação do solo. Então,
Os fertilizantes, eles podem ser classificados de acordo com o número de nutrientes que eles possuem, que eles conseguem fornecer, em que pode ser um fertilizante que apresenta um único nutriente, ou pode ser um fertilizante que apresenta multinutrientes. Quando eu estou lidando com fertilizantes que apresentam multinutrientes, ele pode ser do tipo misto, do tipo composto e um fertilizante do tipo complexo. A diferença entre eles vai estar em relação ao tipo de interação em que esses nutrientes diferentes, a fonte dos nutrientes diferentes vão interagir na composição do fertilizante. Por exemplo, no fertilizante misto, o que eu tenho é simplesmente a mistura de diferentes tipos de fertilizantes com suas diferentes fontes, compondo o meu fertilizante. No meu fertilizante composto, eu tenho a mistura desses diferentes fontes de fertilizantes. E já no fertilizante complexo, eu tenho a formação de um elemento químico que vai fornecer esses nutrientes necessários. Para que a gente consiga visualizar melhor, eu trouxe essas três imagens. No fertilizante misto, como a gente pode ver aqui, eu tenho grânulos diferentes. Então, eu tenho grânulos mais escuros, outros mais claros. Isso significa que os grânulos mais escuros são de um tipo de fertilizante, sei lá, de fósforo, enfim. O fertilizante mais claro é de uma outra fonte, o fertilizante marrom é uma outra fonte, e o produtor simplesmente faz um balanceamento do que o produtor precisa e faz uma mistura física entre esses diferentes tipos de fertilizantes. No fertilizante composto, a gente já vê grânulos mais uniformes. Então, aqui eu tenho fertilizantes de diferentes fontes, mas que na hora da granulação, que a gente vai ver mais lá na frente, essa granulação ela foi feita de forma a misturar, fazer previamente uma mistura entre os diferentes tipos de fontes de fertilizantes. Já no complexo, normalmente ele é produzido para agricultura mais específica. Então, aqui eu posso falar que é produzido um fertilizante que vai fornecer os nutrientes necessários desejados para determinado plantio. Então, aqui a gente vê que os grânulos eles são bem mais uniformes, eles apresentam a mesma coloração e etc. Já em relação à condição física, os fertilizantes podem ser classificados como sendo do tipo sólido ou líquido. O tipo sólido ele é o mais utilizado e as principais vantagens e características é que o fertilizante sólido ele apresenta uma menor tendência de empedramento, ele é menos corrosivo para transporte e armazenamento, e por ser sólido, como por exemplo a imagem que eu mostrei no slide anterior, ele é mais fácil de ser substituído, de ser fornecido ao solo, perdão, de uma maneira mais uniforme. Já o fertilizante líquido, ele apresenta uma maior facilidade de manuseio e aplicação. Além disso, os fertilizantes eles podem ser classificados quanto ao modo de ação, a forma como que eles agem ao estar em contato com o solo, podendo ser fertilizantes de ação rápida ou um fertilizante de ação lenta. Em que esses fertilizantes de ação lenta, existem vários cientistas que estudam formas de fazer com que o fertilizante aplicado ao solo ele apresente uma liberação lenta ou controlada, para que não tenha tantas perdas devido à lixiviação, volatilização, e também para que não seja necessário o uso de aplicação de novas dosagens de fertilizantes no solo. E um exemplo que é muito utilizado, estudado, são tecnologias que possibilitem
uma liberação lenta ou controlada para o fertilizante da ureia. Mas aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas como assim? Eu não entendi como que funciona esses fertilizantes de liberação controlada. Então tá, qual seria a problemática para um fertilizante, para que seja necessária a formulação de um fertilizante de liberação controlada ou de liberação modificada, podemos falar assim. Um exemplo muito aplicado, como eu já falei, é o caso da ureia. A ureia é o principal fertilizante nitrogenado utilizado no Brasil. Porém, ele apresenta uma elevada perda ao ser aplicado ao solo. E isso acarreta em menor aproveitamento do nitrogênio e necessidade de aplicações periódicas de fertilizantes, elevando o gasto do cultivo, aumentando a possibilidade de contaminação do solo. Mas como que é a ação da ureia no solo? Pois bem, a ureia, ao ser fornecida ao solo, o qual vai estar úmido, ele vai sofrer o processo de hidrólise, em que, devido à ação de uma enzima denominada urease, essa ureia hidrolisada sofrerá o processo de mineralização, em que ela vai ser transformada em íon amônia, CO2 e água. Esse nitrogênio na forma iônica, ele se encontra disponível para a planta. É como se a planta só conseguisse absorver o nitrogênio que está na forma iônica. Contudo, a urease ela vai continuar agindo. E esse nitrogênio, esse íon amônia que encontra-se disponível para a planta, ele reage com o OH- que vai estar presente no solo, sendo neutralizado, né, e transformando em amônia, que é facilmente perdida por volatilização. Então, o estudo de possíveis inibidores ou possíveis mecanismos que controlem essa hidrólise da ureia, que aqui a gente vai chamar de inibidores, pode fazer com que o nitrogênio encontre-se por mais tempo disponível para ser consumido pela planta. E isso é o que seria um fertilizante de liberação controlada, de liberação lenta, ou de liberação modificada. Além disso, ainda falando da ureia, ela também sofre o processo de nitrificação, em que, também devido à ação de micro-organismos, ela é transformada em íon nitrato, onde o íon nitrato também encontra-se disponível para ser consumido pela planta. Porém, esse íon nitrato ele é transformado em nitrato, que é facilmente lixiviado. Então, aqui, também nesse exemplo, existem estudos de inibidores ou de mecanismos que controlem essas reações, fazendo com que o nitrogênio na forma iônica ele permaneça por mais tempo disponível para a planta. Aqui a gente vai falar sobre fertilizantes de liberação modificada, apenas relacionando com a amônia. Então, pensando nessa problemática de controlar a hidrólise da ureia, a gente levou em consideração, para esse estudo, que eu vou mostrar aqui como exemplo, a quantificação do nitrogênio perdido como nitrato, tá? E para isso a gente pensou em fazer formulações utilizando duas peneiras moleculares que poderiam controlar a hidrólise da ureia. A primeira foi a montemorilonita, que é uma argila, na verdade é uma argila mineral, em que as suas características é que é um silicato cristalino lamelar, que apresenta baixo custo, então é facilmente encontrado e, pensando já industrialmente, seria facilmente aplicado devido ao seu baixo custo. Apresenta uma elevada capacidade de troca de cátions, o que pode interagir com o íon amônia. Apresenta elevada disponibilidade e elevada plasticidade. A outra peneira molecular utilizada e estudada foi a clinoptilolita, que é uma zeólita, também natural, e que é um alumina-silicato, que apresenta um elevado volume de poros, ou
possibilitando o armazenamento desses íons, alta capacidade de troca de cátions e uma elevada afinidade com o íon amônio. E a partir do uso desses dois peneiros moleculares, a gente realizou a síntese de um fertilizante, que ele tem a aparência de um medicamento, mas não é, é um fertilizante. A gente apenas utilizou a tecnologia de compactar a mistura entre ureia e as peneiras moleculares, e a gente confeccionou esse fertilizante. Um com a montimorilonita e um outro com a clinoptilolita. E os resultados nos mostraram que essa curva em rosa, tanto nesse primeiro gráfico quanto nesse segundo gráfico, seria a ureia sem nenhuma tecnologia associada a ela. E é nitidamente observado que para as misturas com essas peneiras moleculares, a quantidade de nitrogênio que vai ser perdido na forma de amônia, ou seja, a quantidade de amônia volatilizada, ela é bem menor em comparação com a ureia isolada. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que menos nitrogênio está sendo perdido está sendo volatilizado, ou seja, mais nitrogênio encontra-se disponível para a planta. Nesse outro gráfico aqui, eu tenho qual seria a quantidade de nitrogênio por dia de análise. E aqui a gente observa que o pico máximo de liberação do nitrogênio devido à hidrólise da ureia, continua sendo, tanto para a ureia isolada quanto para as misturas da ureia com a argila e com a montimorilonita e com a clinoptilolita, continuam sendo entre o segundo e o terceiro dia. Porém, a quantidade, o volume de nitrogênio que é volatilizado é bem menor para as misturas do que a ureia isolada. Então, nesse exemplo, a gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que conseguisse controlar a hidrólise da ureia, ou diminuir a quantidade, a hidrólise, o volume de ureia hidrolisado nos primeiros dias, estando o nitrogênio mais disponível por mais tempo para a planta. Mas voltando a falar sobre fertilizantes, os conceitos, os fertilizantes eles podem ser nitrogenados, quando o nutriente que ele vai fornecer é o nitrogênio, fosfatados, quando o nitrogênio que ele vai fornecer é o fósforo, potássico, quando o nutriente que ele vai fornecer é o potássio, ou fertilizante denominado NPK, que são fertilizantes que apresentam os três elementos, tanto nitrogênio, fósforo e potássio. A gente aqui vai falar sempre sobre esses três fertilizantes, essas três fontes de nutrientes, porque elas são as mais importantes, são os macronutrientes mais importantes durante todo o processo de crescimento vegetal, tá bom? Pois bem, os fertilizantes nitrogenados, eu poderia dizer que eles seriam os mais importantes. Mas os mais importantes por quê? Porque o nitrogênio ele é importante para todas as etapas do crescimento vegetal. E como eu comentei já quando eu mostrei as reações, as plantas elas conseguem absorver o nitrogênio na forma de íon amônio e de íon nitrato. Quando eu estou falando do nitrogênio nítrico, ele não é rapidamente absorvido pelo solo, e isso faz com que ele seja facilmente perdido por volatilização. Já em relação ao nitrogênio amoniacal, ele é facilmente absorvido pelo solo, mas pode ser imobilizado. O que isso quer dizer ser imobilizado? Ele pode ficar retido em alguns argilos minerais, ou seja, absorvido em alguns argilos minerais, e por mais que ele não tenha sido perdido
Por mais que ele permaneça no solo, pelo fato dele estar retido ou imobilizado por alguns agelos minerais, as plantas não conseguem absorver. E, para solos alcalinos, pode formar amônia, o que é facilmente volatilizado, que é o que acontece no Rio Grande do Norte. A maioria dos solos que a gente tem aqui, eles são alcalinos, então isso significa que a acidez precisa ser corrigida para que eu não tenha tanta perda do meu nitrogênio, do meu fertilizante. E os fertilizantes nitrogenados, eles são classificados quanto à forma disponível de nitrogênio. Temos dentre eles os fertilizantes amoniacais, em que os principais é o sulfato de amônio e o bicarbonato de amônio, em que o sulfato de amônio eles apresenta 21% de nitrogênio que pode estar disponível para a planta, e o bicarbonato de amônio apresenta apenas 17%. Os fertilizantes nítricos são o nitrato de cálcio e o nitrato de sódio, em que ambos apresentam apenas 16% de nitrogênio para as plantas. Os fertilizantes nitrogenados também podem ser fertilizantes nítrico-amoniacais, como por exemplo o nitrato de amônio, o nitrato de cálcio-amônio e o nitrato de sulfato-amônio, em que dentre esses três, o nitrato de amônio é que apresenta o maior percentual de nitrogênio disponível para as plantas. E os fertilizantes também podem ser do tipo amida, em qual se encontra a ureia, que a gente já comentou, e a cianamida cálcica, onde a ureia apresenta 46% de nitrogênio. É o fertilizante atualmente agrícola, o fertilizante nitrogenado que apresenta o maior teor de nitrogênio. Então, para a gente estudar fertilizantes nitrogenados, vamos abordar a produção dos três principais fertilizantes nitrogenados utilizados industrialmente, que é a ureia, o nitrato de amônio e o sulfato de amônio. Iniciando pela ureia, a ureia é esse fertilizante que apresenta esse aspecto de pequenos grânulos brancos e ele é o fertilizante nitrogenado mais utilizado no mundo. Quais são as suas vantagens? Como eu já mencionei, ele apresenta um elevado teor de nitrogênio, aproximadamente 46%. A sua tecnologia de produção é eficiente e, por apresentar esse aspecto em forma de grãozinho, sólido, é muito fácil e segura a sua aplicação. Mas quais seriam as suas desvantagens? A ureia ela apresenta um alto potencial de perda de nitrogênio, tanto por volatilização de amônia quanto por lixiviação de nitrato, fazendo com que, apesar de ter 46% de nitrogênio, grande parte desse nitrogênio ele não vai ser absorvido pelas plantas. E a amônia volatilizada ela pode prejudicar a germinação. E um terceiro e importante desvantagem da ureia é a elevada higroscopicidade. Essa elevada higroscopicidade pode fazer com que esses pequenos grânulos, que a princípio têm uma aparência, eles não estão aglomerados, por a ureia ser muito higroscópica, ao absorver a água, essas pequenas esferinhas, essas pequenas partículas, elas se aglomeram, formando uma grande pedra gigante de ureia. Que eu já ouvi falar, algumas indústrias que produzem ureia, que isso já aconteceu. Se deixar estocado, por exemplo, a ureia de maneira inadequada ou num ambiente úmido, esse fertilizante ele vai ser completamente perdido porque ele vai se virar uma única coisa. E para o processo de produção de ureia, as matérias-primas é a amônia e o CO2, em que esse CO2 ele já é um subproduto na produção de amônia. A primeira etapa é a produção do carbamato de amônio, em que a amônia reage com o CO2 formando o carbamato de amônio. Essa reação é a reação rápida e ela apresenta uma elevada conversão.
A segunda etapa do processo de produção de ureia é a desidratação do carbamato de amônio, em que, como mostra aqui na reação, ocorre a perda de água. Essa é uma reação lenta, em que apresenta conversões de 50% a 80%. Quando se fala de produção de ureia, alguns parâmetros são muito importantes, como, por exemplo, a temperatura. Para que seja possível produzir ureia, é necessário obter uma temperatura numa faixa ideal. Por quê? A conversão ela vai aumentar, a conversão na produção de ureia ela vai aumentar com a elevação da temperatura até 190 a 200 graus Celsius. Se eu aumento muito essa temperatura, eu vou começar a ter problemas de corrosão. E além disso, começa a formar o carbamato, que é altamente corrosivo. Então, para a produção da ureia, é necessário estar numa temperatura entre 190 e 200 graus Celsius. Outro fator muito importante também é a razão entre amônio e CO2. Ao aumentar a razão amônia e CO2, a conversão também irá aumentar. Porém, essa razão deve estar entre aproximadamente 3. Se a razão amônia CO2 é superior a 3, a minha reação ela tende à não formação da ureia. A maioria dos processos usa pelo menos 50% de excesso de amônia para evitar que a minha reação desloque para o sentido contrário. E o aumento da razão amônia e CO2 diminui os problemas de corrosão. Um outro fator também muito importante na produção de ureia, que se deve ter controle e levado em consideração, é a relação água-CO2. Porque a conversão ela diminui com o aumento da razão água e CO2. Se a gente observar as duas reações que envolvem a produção da ureia, é fácil observar que a água está no último produto formado. Porém, essas reações elas são reversíveis. Então, se eu aumento o meu volume, se eu não controlo essa quantidade de água no final da reação, eu vou acabar deslocando para a formação dos reagentes. Mas como que é o fluxograma de fato de formação da ureia, falando em processo? Pois bem, primeiramente eu vou ter o meu reator em que ele será alimentado com amônia e CO2, que irão reagir a condições adequadas de temperatura e pressão, onde normalmente é utilizada uma pressão de 140 atm e uma temperatura entre 180 e 210 graus Celsius, e eu vou obter ureia, carbamato e amônia e água. Eu preciso agora separar a minha ureia dos meus não reagidos e do carbamato. Para isso, eu posso utilizar dois processos, o convencional e o de estripagem. Nesses dois processos de separação, eu vou ter a separação da minha ureia, dos não reagidos e do carbamato, em que eu vou ter, ao decompor o carbamato, eu vou ter como saída dessa decomposição amônia e CO2. Em que essa amônia e esse CO2, elas podem tanto ir para um outro processo, que seria um processo sem reciclo, elas podem ser recuperadas e utilizadas parcialmente na reação inicial, ou elas podem voltar para o reator inicial. Além disso, a ureia, que foi obtida e que foi separada pelo processo convencional de estripagem, ela vai para um evaporador em que é concentrada. Tanto na separação pelo método convencional quanto na separação pelo método de estripagem, é obtido uma solução de ureia com até 70 a 80% de conversão. E aqui eu vou ter um fertilizante na forma líquida.
Após obter o fertilizante na forma líquida, como a gente viu nas imagens, a ureia ela é sólida. Então, eu preciso transformar essa ureia líquida, esse fertilizante líquido, para a forma sólida, em que, para isso, é utilizado o processo de granulação ou de perolação. E quando a gente fala, então, o processo de produção da ureia, ela é subdividida em síntese, decomposição do carbamato, que seria um subproduto da síntese da ureia, recuperação de não reagidos, que podem tanto voltar para o processo inicial totalmente ou parcialmente, como podem ser destinados para um outro processo. E o acabamento, que seria a granulação ou a perolação. Tá, mas eu falei que a decomposição do carbamato pode ocorrer de maneira convencional ou pelo método de estripagem. Mas o que seria isso? No sistema convencional, ele foi muito utilizado no passado, mas já se encontra quase totalmente substituído. E nesse processo, a separação do carbamato da ureia é realizada pela redução da pressão e elevação da temperatura da mistura líquida. Esse processo é realizado em várias etapas de decomposição com diminuições sucessivas da pressão. No processo de estripagem, é utilizado gases reagentes para ajudar a decompor o carbamato. A pressão ela é igual à pressão de síntese, sendo vantajoso industrialmente, porque eu não vou ter, não é necessário mais energia para dar continuidade ao processo. E esse processo de estripagem consiste no abaixamento da pressão de vapor de um líquido por um fluxo de gás inerte, promovendo a decomposição sem redução da pressão. E esse processo de estripagem apresenta um menor consumo global de energia, o que é muito vantajoso industrialmente. Já no processo de acabamento da ureia, ocorre a adição de pequenas porcentagens de condicionadores com objetivos de estabilizar a ureia. No processo de perolação, a solução da ureia é pulverizada no topo de uma torre de perolação, como mostrado aqui nessa figura. A ureia, que ela vai ser pulverizada no topo da torre, há um ar em contracorrente, ou seja, no sentido contrário, que solidifica a ureia, formando pérolas de diâmetros entre 1,6 e 2,5. No processo de acabamento da ureia por granulação, a solução líquida de ureia é aspergida sobre grânulos menores em sistemas rotativos ou de leito fluidizados, obtendo grânulos do tamanho desejado, como aqui nessa imagem. Aqui eu tenho um exemplo, uma ilustração de um granulador, em que aqui dentro teria um tipo pás, que vão girar, formando os grânulos de ureia. Nesse processo, a secagem e o crescimento da ureia ocorrem simultaneamente. E essa tecnologia ela é mais complexa do que a tecnologia de perolação. E quais as vantagens da granulação e da perolação? Ao utilizar a granulação, é minimizado o investimento associado ao tratamento de efluentes. Nas torres de perolação, deve haver sistemas de lavagem. Na granulação, eu tenho maior flexibilidade quanto ao tamanho da partícula e o produto granulado possui maior resistência mecânica. Então, a gente viu que existem fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos e fertilizantes NPK. E que dentre os fertilizantes nitrogenados, os mais importantes, ou os que a gente vai abordar aqui, são a ureia, o nitrato de amônio e o sulfato de amônio.
A ureia, a gente já abordou seus conceitos, reações, processo de produção. Vamos agora para o nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele também apresenta um aspecto similar ao da ureia. E quais as suas vantagens? Ele apresenta um elevado teor de nitrogênio, de aproximadamente 34%. Ele detém as duas formas de fornecimento de nitrogênio, tanto na forma de íon nitrato quanto na forma de íon amônio. O nitrato de amônia, ao contrário da ureia, apresenta menores perdas por volatilização e acidifica menos o solo, preservando mais o solo. Apresenta baixo custo de fabricação, porém, ele apresenta desvantagens como acentuada desnitrificação, elevada higroscopicidade, assim como a ureia, e elevado risco de explosão. A desnitrificação nada mais é do que a conversão do nitrato por bactérias. Então, eu tenho o meu nitrato, que estaria disponível para a planta, e com a ação de bactérias que estão naturalmente presentes no solo, ele é transformado na forma de N2. A desnitrificação ela é favorecida por temperatura ambiente, pH alto e grande população de bactérias, que é uma condição bem favorável no solo, né? Porém, o nitrato de amônio, ao ser utilizado como fertilizante, ele pode acentuar índices de nitrato no lençol freático, que é um grande problema, principalmente em Natal. É um dos grandes problemas de contaminação da água em Natal, o nitrato. E se ingerido pelos seres humanos, o nitrato, numa concentração elevada, pode atingir a corrente sanguínea, causando uma doença chamada de methemoglobinemia, que é uma doença popularmente conhecida como a doença do bebê azul. Nessa doença, as hemácias, que são responsáveis por transportar oxigênio, elas são destruídas, fazendo com que a gente, por exemplo, esse bebê ele fique com uma aparência meio azul, porque justamente deficiência de oxigênio no organismo. Além disso, o principal, o grande problema do nitrato é o risco de explosão. E já a reação de explosão do nitrato de amônia, como a gente vê aqui, ela é altamente exotérmica, ele é um forte agente oxidante e o nitrato ele não é detonado só por impacto ou fricção, mas o aquecimento confinado na presença de matéria orgânica oxidável, enxofre ou certos metais. Ou seja, o principal problema do uso de nitrato como fertilizantes é que o seu armazenamento, o seu estoque, é bem perigoso. E quando se trata de produção de fertilizantes, eventualmente vai ser necessário armazenar um momento ou outro. Então, esse armazenamento ele deve ser feito de uma maneira com muito cuidado para que não tenha matéria orgânica, enxofre ou alguns metais em contato, porque pode ocorrer explosões. E outros fatores que favorecem a explosão é formato do material, confinamento, a temperatura e a densidade de empacotamento. De fato, já aconteceram algumas tragédias relacionadas ao nitrato de amônio. Uma delas foi em 2013, em que uma fábrica de fertilizantes no Texas explodiu, uma fábrica justamente de produção de nitrato de amônio. Mais recente, em 2020, ocorreu uma explosão no porto de Beirute, deixando vários mortos, e essa explosão ocorreu em decorrência ao armazenamento de um elevado volume de nitrato de amônio. Como que é o processo de produção do nitrato de amônio? Então, primeiramente,
temos a primeira etapa, que é constituída da neutralização do ácido nítrico com amônia gasosa. Então, o ácido nítrico ele é neutralizado com amônia gasosa. Essa reação é uma reação fortemente exotérmica. Ambos os reagentes são voláteis na temperatura da exotermicidade da reação e a temperatura e a pressão de operação dependem da concentração do ácido nítrico, podendo variar do vácuo a 5 atm e de 140 a 190 graus Celsius. Nessa etapa, a concentração final do nitrato de amônio, varia entre 78 a 87%, dependendo da pressão de operação e da concentração do ácido nítrico. A segunda etapa seria a concentração. Na etapa de concentração, a concentração aquosa do nitrato de amônia chega até 94 a 99% por evaporação, em que 99% é uma concentração que seria mais utilizada para explosivos. Para fertilizantes, a concentração mais adequada seria 97,6%. E a complexidade dessa etapa vai depender da concentração da solução de saída do neutralizador. Aqui eu tenho um vídeo de um evaporador de película descendente. Então, aqui no topo desse evaporador é aspergido o meu fertilizante, que vai percorrer toda a coluna, formando uma fina película, onde no meio dessa coluna é aspergido um ar como agente de estripagem, em que no final da coluna eu vou ter o meu fertilizante agora concentrado. Após isso, vem a terceira etapa, que seria o acabamento, que, assim como para a ureia, pode ser por perolação, em que para que a perolação ocorra, o teor de umidade deve ser de 0,3 a 0,5%. E nesse processo são utilizadas torres de 20 a 30 metros de altura. Nesse caso, o ponto de fusão ele é maior do que o da ureia, o que facilita a perolação. E a outra opção para o processo de acabamento é a granulação. Aqui, o meu fertilizante concentrado, ele precisa ter um teor de umidade de 5%. Então, não é necessário concentrar tanto para a granulação quanto para a perolação. A perolação eu preciso concentrar bem mais do que na granulação. Os grânulos ou pérolas devem ser revestidos com componentes antihigroscópicos, com exceção de óleos, parafinas e ceras. Por quê? Porque caso eu use óleos, parafinas ou ceras, eu posso facilitar uma possível explosão. E como maneira de reduzir o risco de explosão, se adiciona carbamato de cálcio, a solução concentrada de nitrato de amônio, formando nitrato de cálcio-amônio, que apresenta um percentual de nitrogênio entre 20% e 26%. E essa seria a reação de formação do cálcio, do nitrato de cálcio-amônio. Aqui eu tenho um fluxograma de como seria o processo de formação.
Primeiro, eu tenho a etapa de síntese, seguida da etapa de concentração e, por fim, a etapa do acabamento. Então, agora vamos falar um pouco sobre a produção do sulfato de amônio. O sulfato de amônio apresenta como vantagens fornecer nitrogênio e enxofre, que são nutrientes ambos importantes para o crescimento vegetal. E, ultimamente, nos últimos anos, vem se percebendo um aumento na necessidade de fornecimento de enxofre ao solo devido ao avanço no seu desgaste. O sulfato de amônio, ele é rapidamente absorvido pela planta, ele apresenta baixa higroscopicidade, apresenta boas propriedades físicas e estabilidade química, apresenta baixa tendência de perdas voláteis de nitrogênio e de nitrificação, o que pode fazer com que esse fertilizante seja perfeito. Ele apresenta todos os problemas que os outros fertilizantes nitrogenados têm, o sulfato de amônio não tem. Porém, a sua desvantagem é o baixo teor de nitrogênio. Contudo, apesar de apresentar um baixo teor de nitrogênio, como o nitrogênio do sulfato de amônio ele é mais disponível, o sulfato de amônio apresenta muitas desvantagens em relação aos demais fertilizantes, a produtividade, mesmo ele tendo um menor teor de nitrogênio, se eu comparo com outros fertilizantes, ele acaba sendo bem equivalente. E como que é o processo de produção? O sulfato de amônio ele pode ser obtido por 3 rotas. A primeira é como subproduto na produção do ácido aminocaproico, ou ele pode ser obtido pelo processo de Mersenburg, que é uma reação entre o carbonato de amônio e sulfato de cálcio, em que esse processo é realizado em tanques de agitação, apresenta uma elevada demanda de energia. E a terceira opção é o processo combinado de redução e evaporação de amônia e ácido sulfúrico. Nesse processo de produção, eu tenho a reação de amônia com ácido sulfúrico, onde essa reação ela ocorre a vácuo ou a temperatura ou a pressão atmosférica entre 63 e 66 graus Celsius e a um pH entre 3 e 3,5. Depois da reação ou cristalização, ocorre a centrifugação do produto obtido e a secagem, onde irão formar os cristais. Depois dessa etapa de centrifugação, o material obtido ou o reagente obtido na forma líquida, ele volta para o processo de cristalização. E depois do processo de secagem, ocorre a classificação e, por fim, a obtenção do sulfato de amônio. O fertilizante que não for classificado nessa etapa de classificação, ou seja, que sejam cristais muito finos, eles vão para um tanque de diluição e voltam para a etapa inicial do processo. Então, recapitulando, os fertilizantes nitrogenados, os principais, eles são obtidos através de reações da amônia com o CO2, que irá formar a ureia, o ácido sulfúrico, que irá formar o sulfato de amônio, e o HNO3, que irá formar o nitrato de amônio. Mas nós também temos os fertilizantes fosfatados, que também são muito importantes. Os fertilizantes fosfatados, o fósforo é o nutriente mais usado em adubação no Brasil,
devido à ausência generalizada desse nutriente nos solos brasileiros. Porém, como eu já mencionei lá no início, no máximo 20% desse fósforo fornecido na forma de fertilizante é absorvido pelas plantas. Grande parte dessas perdas ocorrem devido à sua transformação em formas insolúveis e o fósforo pode ser absorvido pelas plantas nas formas de íons fosfatos, tanto na forma de hidrogênio fosfato quanto na forma de dihidrogênio fosfato. Como que ocorre o processo de produção dos fertilizantes fosfatados? Então, a única opção, a única fonte de fósforo viável para ser produzido como fertilizantes é através da extração da rocha fosfática. A rocha fosfática ela está presente em depósitos sedimentares, em rochas ígneas, em que nos depósitos sedimentares está presente em até 85% e nas rochas ígneas eu tenho até 15%. No Brasil, 80% das jazidas fosfáticas naturais são de origem ígnea. E as características mineralógicas dos minérios fosfáticos determinam qual a melhor rota para o seu beneficiamento e qual a sua aplicação. Então, a extração vai depender das características mineralógicas. Quais seriam essas rochas possíveis de extração? A primeira seria a apatita, que é essa rocha de coloração azul, que apresenta de 5 a 15% de P2O5 e está presente em rochas carbontíticas. Eu não vou adentrar assim no conceito dessas rochas e o que seriam rochas carbontíticas, é apenas a título de informação, tá? E uma outra opção seria a fosforita, que é uma variedade fibrosa da apatita e que é uma rocha de origem sedimentar, que apresenta esse aspecto de coloração amarelado. A rocha fosfática ela deve se formar compostos onde o fósforo se encontra em uma forma mais solúvel e que seja acessível às plantas. Então, para isso, é necessário realizar um ataque ácido, que é o denominado via úmida, onde são formados superfosfatos, ou uma calcinação da rocha, que seria a extração via térmica, que são chamados os termosfosfatos. Os produtos de compostos fosfáticos para emprego como fertilizante são classificados em insolúveis em água, solúveis em citrato. Os que são insolúveis em água, a solubilidade aumenta com o aumento da temperatura, umidade e acidez. Já os solúveis em citrato são solúveis em, como o próprio nome diz, solução de citrato de amônio e estão moderadamente disponíveis para as plantas. E, além disso, podem ser solúveis em água, que estão prontamente disponíveis para as plantas. Então, esses produtos compostos fosfáticos, eles podem ser classificados em insolúveis em água, solúveis em citrato e solúveis em água, em que o mais adequado são os solúveis em água, porque estão prontamente disponíveis para as plantas. Para o ataque ácido, em que eu vou formar os superfosfatos, eles podem ser classificados como superfosfatos simples, em que a reação de um concentrado fosfático com ácido sulfúrico, ou eu também posso obter um superfosfato triplo, em que eu tenho a reação do concentrado fosfático com ácido fosfórico. No superfosfato simples, também denominado SSP, esse é o fertilizante fosfatado mais utilizado e ele apresenta elevada simplicidade de produção, elevada qualidade agronômica, menor concentração e já o superfosfato simples, o SSP, a reação global seria essa, em que eu tenho um ataque do ácido sulfúrico na minha rocha fosfática, e ela ocorre em duas etapas. Primeiro,
o ácido sulfúrico reage com parte da rocha, formando H3PO4 e sulfato de cálcio. Nessa etapa, ocorre a solubilização de 70% da rocha e essa etapa é concluída entre 5 a 20 minutos. A segunda etapa, o H3PO4 ataca a rocha não reagida, formando fosfato monocálcico, que é a etapa denominada cura. Essa é uma etapa muito lenta, em que o tempo de reação pode ser superior a 10 dias. E essa reação continua mesmo durante o armazenamento. Os parâmetros do processo para a produção do superfosfato simples é composição química do concentrado fosfático, área específica do concentrado fosfático, concentração do ácido sulfúrico, temperatura do ácido sulfúrico. O superfosfato simples, ele é mais concentrado, o superfosfato triplo, ele apresenta uma maior concentração do que o superfosfato simples, porém o seu custo de produção é mais elevado. Contudo, é possível a possibilidade do uso de rocha de qualidade inferior, em que essa seria a reação global. No superfosfato simples, os parâmetros de processo são temperatura de reação, em que varia entre 70 e 80 graus Celsius, a área superficial do fosfato, a concentração do ácido, que deve estar entre 50% e 54%. O processo de produção pode ser do tipo pó, contínuo ou descontínuo, e do tipo granulado, que seria contínuo. No processo de produção do tipo pó, o concentrado fosfático ele passa pelo primeiro processo, que seria o processo de moagem. Em seguida, ocorre a segunda etapa, que é a mistura, onde ocorre o ataque ácido, tanto para a formação do SSP quanto para a formação do TSP. O material obtido sai do reator, em que eu obtenho um produto sólido com baixo teor da fase líquida e que a solubilização depende da solubilização na etapa da mistura. No reator, dependendo da reatividade da rocha, o material requer maior ou menor tempo de retenção. A próxima etapa seria a desintegração e a cura. A cura vai requerer de 3 a 40 dias, sendo maior para o SSP. Já no processo de produção do tipo granulado, o SSP granulado é obtido a partir do pó. Essa granulação pode ser feita antes ou depois da cura. E o pó é umedecido com água, formando grânulos de diferentes tamanhos que são secos e classificados, formando grânulos semelhantes ao que a gente viu da ureia. No processo de produção do tipo granulado, o concentrado fosfático passa por um processo de moagem, em que após ser moído vai para um misturador, em que eu vou ter o meu ataque, a minha mistura. Depois vai para a minha etapa de reação e após a etapa de reação, o produto obtido vai ser granulado em um tambor rotativo. Após a granulação, o material obtido é seco, resfriado e classificado. Caso sejam obtidos grânulos muito finos, esses grânulos voltam para a etapa de granulação novamente. E caso sejam obtidos grânulos muito grossos, esses grânulos são moídos e voltam novamente para a etapa de moagem, obtendo por fim o TSP granulado. Já o fosfato de amônio, ele é um fertilizante muito utilizado porque apresenta alta concentração, flexibilidade de formações em relação a diferentes razões de nitrogênio e fósforo e apresentam boas propriedades físicas.
O fosfato de amônio, ele é produzido através da reação de amônia anidra com ácido fosfórico. Ele pode ser obtido na forma MAP ou na forma DAP. Na forma MAP, eu tenho 11% de nitrogênio e 53% de P2O5. E na forma DAP, eu tenho 18% de nitrogênio e 46% de P2O5. No processo de produção do fosfato de amônio do tipo POL, primeiramente a amônia líquida ela é reagida com o ácido fosfórico, onde a amônia líquida é primeiramente levada a um condensador para que seja previamente vaporizada. Após isso, a amônia vaporizada e o ácido fosfórico vão para um reator pressurizado e o produto obtido é acabado em uma torre de spray. Para o processo de produção do tipo granulado, ocorrem duas etapas. A primeira etapa é a etapa de reação, onde ocorre a reação da amônia anidra com ácido fosfórico em reatores tubulares. E a segunda etapa é a etapa de granulação, onde ocorre uma granulação convencional realizada em um granulador rotativo, assim como ocorre para os outros tipos de fertilizantes. Pois bem, agora vamos falar um pouco sobre fertilizantes potássicos. Os fertilizantes potássicos apresentam características nos vegetais, como agindo na função bioquímica, porque age de forma a ativar enzimas que são fundamentais no metabolismo, e função biofísica, onde controlam o conteúdo interno da água nas células. E essa regulação ela pode ocorrer de forma osmótica e iônica. A utilização de fertilizantes potássicos são muito importantes, pois o conteúdo de potássio no interior das células das plantas controla o movimento dos estômatos, em que uma adequada concentração de potássio mantém a célula túrgida e os estômatos abertos, como mostra aqui nessa ilustração. Além disso, a utilização de fertilizantes potássicos ajuda no combate aos efeitos de secas e geadas, ajuda no combate a pragas, controla a atividade de vários nutrientes e minerais, além de que os fertilizantes potássicos são solúveis em água e de ação rápida. Contudo, a utilização de fertilizantes potássicos deve ser feita de maneira com muito cuidado, porque a aplicação excessiva de KCl pode aumentar a salinidade do solo, causando grandes problemas, e além de que o KCl aumenta os teores de alumínio e manganês em solução, agravando problemas de toxidez desses elementos. Para sua extração, para a produção de fertilizantes potássicos, a indústria se baseia no aproveitamento de jazidas de minérios. Essas jazidas são do tipo evaporito, em que ela é formada por depósitos sedimentares em clima seco e quente pela evaporação de água do mar ou de lagos salgados. Aqui a gente tem uma ilustração do que seriam esses depósitos. Com a evaporação da água do mar, da água salgada, ocorre o depósito e a formação desses sais. Os fertilizantes potássicos, mais de 95% dos sais potássicos extraídos de minas são para os setores de fertilizantes. Outros usos são para a indústria de sabão, a indústria de vidro, a indústria de corante e a indústria de pólvora. Os minerais potássicos mais importantes para a indústria de fertilizantes são a silvinita, a langbeinita, a carnalita e a cainita, em que a silvinita ela é a mais importante.
90% da produção mundial de potássio é na forma de KCl, pois corresponde a 95% de todo fertilizante, em que 5% da produção mundial de potássio é na forma de K2SO4. A produção de KCl ela vai se basear na mineração dos depósitos de silvinita, que eu falei lá que era o mais importante, a qual pode ser feita por mineração subterrânea, mineração por dissolução ou recuperação de salmouras. Na mineração subterrânea, ou também chamada mineração por poço, é construído um poço central em que partem as galerias, ou seria caminhos que são feitos subterrâneos. Nessas galerias há o desmonte, que ele é feito por explosão, e nas galerias também é realizado o que é denominado a britagem primária do minério. E que nesse processo o minério é transportado do desmonte até o poço central. Esse processo na mineração subterrânea ou por poço, ela é explorada quando o corpo do minério está em menos de 1.300 metros de superfície. E essa extração representa 86% da produção mundial de minérios de potássicos. Aqui eu tenho um exemplo de uma extração de minério de potássio em Vassouras. E aqui a gente consegue observar o poço subterrâneo para a extração do minério. Uma outra possibilidade é a mineração por dissolução. Aqui ocorre a perfuração de canais até atingir o corpo do minério, em que, a partir desses canais, ocorre uma bombeação de uma solução aquosa que dissolve o sal, removendo a solução saturada por outro canal. Nesse caso, o KCl é recuperado em evaporadores por recristalização. Na mineração por dissolução, há a exploração de depósitos de profundidades bem maiores. E nessa exploração ocorre a eliminação de custos de perfuração de poço, porém há uma elevada demanda energética. E aqui eu tenho uma ilustração de como ocorre, né? Eu tenho o meu poço, que ele é perfurado, e nesse canal principal é injetado a solução, que vai dissolver o meu sal, e esse sal retorna pelos outros canais que também são abertos no poço. Na recuperação de salmouras, ela é realizada em locais em que a taxa de evaporação é alta e é muito similar à produção de sal de cozinha, em que apresenta 10% da produção mundial. No beneficiamento da silvinita, para a produção de KCl, ela pode ser realizada pelos métodos de flotação, dissolução, cristalização, separação em meio denso ou beneficiamento eletrostático. No processo de flotação, ele seria o processo mais utilizado e mais econômico para recuperar o KCl da silvinita. Ele baseia na adição de substâncias que atuam na tensão superficial dos componentes de uma suspensão. E aqui ocorre uma separação física de uma espuma que carrega um dos componentes. Nesse processo de produção ocorre a britagem da minha rocha, o peneiramento, a mistura da solução saturada de NaCl e KCl, uma moagem a úmido, ajuste dos conteúdos de sólido, a adição de agentes condicionantes, em que o produto obtido é levado para as células de flotação para serem separados. Nessa etapa de separação, o produto obtido que não é classificado, ele retorna para a mistura, para o tanque de mistura, passando novamente por todo o processo de moagem, ajuste e adição de agentes condicionantes. Depois da etapa de separação, ocorre a concentração
a lavagem e a secagem. No processo de dissolução cristalização, ele é utilizado quando a mineração é feita por dissolução. E nesse caso, a produção de KCl com elevado teor, aproximadamente 63% de K2O. O produto ele é obtido sem impurezas e ele é adequado para utilização para a formulação de fertilizantes líquidos. Esse processo ele vai se basear na diferença de solubilidade do KCl e do NaCl em água a diferentes temperaturas. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a solubilidade do NaCl e do KCl em decorrência do aumento da temperatura. E a gente observa aqui a diferença de solubilidade desses dois elementos, o que possibilita a sua separação. Nesse processo de produção, eu tenho primeiramente a britagem da minha rocha, em que eu vou obter partículas menores de 6 milímetros. Após isso, é feita uma lixiviação a quente, onde o produto obtido, os sólidos, eles são separados do NaCl, e a outra parte volta para a lixiviação a quente. O produto obtido ele é clarificado, onde a obtenção, o produto obtido com a clarificação é levado para um trocador de calor, ou caso esteja em solução, caso esteja na forma de lama, é levado para a decantação, em que os rejeitos são rejeitados e a outra parte é levado junto com a solução para o trocador de calor. O produto obtido desse trocador de calor, ele volta para a etapa de lixiviação. A salmoura, que sai do meu trocador de calor, vai para a etapa de cristalização e separação do KCl, para que, enfim, eu possa obter os meus cristais de KCl. Separação em meio denso, esse processo ele é adequado para a obtenção de KCl na forma de cristais grandes, em que esse processo se baseia na diferença de densidade da silvita e da halita. Nesse caso, prepara-se uma suspensão em que o líquido tem uma densidade intermediária, de forma que a silvita flutue. Em geral, o meio denso é constituído por água contendo magnetita, finamente moída em suspensão. No beneficiamento eletrostático, a silvinita é aquecida a elevadas temperaturas, entre 300 e 700 graus Celsius, seguido de um resfriamento, entre 100 e 200 graus Celsius, com a adição de agentes condicionantes. Esses agentes eles vão alterar seletivamente as propriedades das partículas. A silvinita, aí nesse caso, ela é carregada eletrostaticamente por vibração, tornando o KCl positivamente carregado e o NaCl negativamente carregado, podendo assim ser separado. Uma outra opção também seria o beneficiamento da carlinita, que essa produção ela faz parte de uma pequena produção do KCl, e uma das suas desvantagens é o baixo teor de potássio, a sua mineração precisa ser realizada por dissolução e ela apresenta uma elevada quantidade de MgCl2. Nessa etapa ocorre a dissolução com o KCl, em que ela pode ocorrer a quente ou a frio. O sólido obtido é uma mistura de KCl e NaCl que passa por um processo de separação. E essa separação pode ocorrer tanto por flotação ou por dissolução, cristalização. E por fim, temos os fertilizantes NPK, que seria a mistura dos fertilizantes nitrogenados, fosfatados e potássicos. Esses fertilizantes NPK eles se formulam com diferentes proporções de nitrogênio, fósforo e potássio, de acordo com as necessidades das culturas. As formulações de NPK podem ser realizadas por duas técnicas. A primeira, que a gente falou lá no início, seria os fertilizantes mistos, que é a mistura de fertilizantes.
e a segunda seria a produção de fertilizantes compostos ou complexos. Na mistura de fertilizantes, ela é realizada a mistura de grânulos, em que matérias-primas já possuem granulometria na faixa de 1 a 5 milímetros, e que nada mais é do que a junção das matérias-primas sólidas que passam por um processo de silagem intermediária, dosagem e mistura, e depois ensacamento. Os requisitos para a formulação das misturas NPK são 1. Fornecer os nutrientes nas proporções desejadas, em que para isso é feita uma equação básica de balanço de massa, em que eu tenho a somatória da matéria-prima em grânulos vezes o teor de nutrientes da matéria-prima. Eu vou ter a massa total do meu fertilizantes em relação à porcentagem de nutrientes na fórmula NPK ser produzida. O outro requisito é evitar a utilização simultânea de matérias-primas incompatíveis, porque eu posso ter uma compatibilidade total, uma incompatibilidade total ou uma compatibilidade limitada, em que a compatibilidade total e a incompatibilidade total, o próprio nome diz, são compatíveis ou são incompatíveis, e na compatibilidade limitada, a mistura pode ser feita apenas quando a proporção entre elas não ultrapassar um certo valor. Isso quer dizer que eu posso realizar a mistura, porém até certa concentração. Na granulação de fertilizantes, ela pode ocorrer de dois tipos. A primeira seria a granulação água-vapor, que é a granulação mais utilizada no Brasil, em que, nesse caso, a água nos estados líquidos ou vapor é utilizada para promover a compactação e ela vai depender basicamente da textura e solubilidade dos fertilizantes. Para cada mistura, há uma porcentagem de fase líquida ótima, e o granulador, com vapor, utiliza o menor grau de umidade. E aqui eu tenho um esquema de como seria. Eu tenho as minhas matérias-primas, que passam pela dosagem em relação à quantidade de cada uma. O material obtido após a dosagem passa por um processo de granulação, depois é seco, resfriado e classificado, em que, mais uma vez, os que são finos ou grossos, eles são moídos ou voltam diretamente para a etapa de granulação. A granulação também pode ser química, em que ocorre uma reação química entre as matérias-primas. A água, líquida ou vapor, também pode ser adicionada à etapa de granulação para controle de temperatura e umidade. As reações químicas podem ocorrer dentro do granulador ou em equipamentos auxiliares, como reatores tubulares. Nesse caso, ocorre a adição das matérias-primas com suas respectivas dosagens, a granulação, secagem, resfriamento e classificação. Porém, aqui ocorre a adição de reagentes químicos para proporcionar a granulação, como amônia e ácidos. E aqui eu tenho uma ilustração de um grande tambor rotativo, que seria um exemplo de granulador. Aqui um outro exemplo de granulador seria esse prato, que nada mais é do que um grande prato que ele vai girar e aqui tem uma pá. E essa pá ela vai possibilitar a formação dos grânulos. E aqui é um outro tipo de granulador denominado pulg mill, em que existem umas pás aqui dentro que vão rodando, girando e possibilitando a formação dos grânulos. Então, bem, é isso que eu tenho para falar com vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Acaba sendo um conteúdo um pouco extenso, às vezes um pouco cansativo,
Mas eu tentei colocar bastante texto para que também sirva de consulta esse material para vocês, para futuramente. E caso precisem de alguma informação, algum caso queiram fazer algum comentário, ou caso tenham alguma dúvida, eu me coloco à disposição, tá bem? Então é isso.